Então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Até já vou mostrar o primeiro slide aqui. Vocês podem ver que esse é o pessoal aqui, ó. E todos eles estão trabalhando a mil aqui, o pessoal do hospital, o pessoal do laboratório, né? E, na verdade, eu vou começar aqui. Está todo mundo conseguindo ver? Sim, Ana Paula? Sim, tá ótimo. Agora tá em tela cheia, a gente tá vendo. Então, eu coloquei essa pergunta, né? Porque um monte de gente me pergunta isso, também me pergunta qual vai ser a melhor vacina, né? Eu tenho acompanhado muito de perto, embora eu não esteja trabalhando no desenvolvimento de uma vacina para a Covid-19, né? O desenvolvimento de vacina sempre foi uma coisa que me interessou, sempre trabalhei com isso, mas agora, ultimamente, a gente está trabalhando mais com imunoterapia, e foi essa a minha abordagem, né, para esse problema que a gente está passando. Então, aqui, rapidamente, sobre o que a gente vai falar, né? A gente vai falar sobre o que a gente sabe sobre a doença atualmente e a cinética da resposta, das respostas, né, imunes para o SARS-CoV-2. Como que isso se relaciona com as terapias atuais? Que tipo de imunidade a gente quer para o SARS-CoV-2? Como que a gente mede essa imunidade? Tá? Eu não sei quantos de vocês têm background em imunologia, mas eu vou falar um pouco sobre isso. E quais são os candidatos de vacina que a gente tem hoje, como é que eles estão indo, né? Como é que estão essas vacinas? E no final, se a imunidade pode ser gerada, que a imunidade gerada pela vacina pode ser melhor do que aquela gerada pela infecção. Então, eu acho esse ponto muito importante, não poderia deixar de falar sobre isso, né? Que essa questão da imunidade de rebanho, imunidade, né, de comunidade, agora o pessoal está dizendo, né, é muito importante esclarecer a todo mundo sobre isso para que não ocorram as barbaridades que as pessoas estão dizendo atualmente. Então, a gente vai falar sobre isso. Então, todo mundo me pergunta isso, né? Qual é a melhor vacina para o SARS-CoV-2? E eu sempre digo, a melhor vacina é aquela que induzir a melhor resposta. Mas qual é a melhor resposta para esse vírus, né? Agora mesmo estava falando com a Ana Paula, né? Aí, por exemplo, no grupo de vocês está estudando a questão do cérebro, né? Então, esse vírus, a gente começou, né, toda a história da compreensão da imunidade contra esse vírus pensando na imunidade a um vírus respiratório, porque os outros coronavírus são vírus respiratórios, né? E logo a gente viu, né, que além dos sintomas respiratórios, tinha outros muito importantes, que no início eram mais boato, mas que agora estão muito caracterizados, né? Um dos principais alvos, os principais danos causados pelo vírus é no coração, porque tu tem essa questão da expressão do receptor, né, no endotélio, principalmente rico no tecido cardíaco. Hoje a gente sabe que tu tá cheio de células imunes no coração, né? Mais ou menos pelo Human Cell Atlas, tu tem 10% das células do coração são células imunológicas. Então, assim, tu tem uma crosstalk muito grande, né, inflamatória com as coisas que acontecem no coração. O cérebro é outro algo muito importante, né? Pacientes que têm Covid, vários dos pacientes apresentam sintomas neuronais, né? Aqui, essa figura que é da Science, não está aparecendo ali a referenciazinha, né? Mas confusão. Pessoas que já têm um histórico psiquiátrico ou neurológico, quando têm Covid-19, sofrem muito, tem vários ataques, tem agudização, né? E tu tem outros danos que são importantes, porque esse vírus ele tem uma capacidade de infectar várias células do teu corpo, né? E não apenas as células do pulmão. E aí que a gente começa então a ver, né? Todas essas patologias que a gente está falando aqui, né, que a gente falou antes, elas têm envolvimento imunológico. Então, acho que está muito claro hoje que a questão não é tanto o que o vírus faz, mas como o vírus né, afeta o sistema de resposta imune. E aí isso acaba gerando, né, os problemas que a gente observa nos casos graves. E qual que é a melhor resposta, então, para o SARS-CoV-2, né? No caso, né, todo mundo já está careca de saber como é que o vírus infecta as células, né? O vírus entra no corpo, ele liga nesse receptor ACE2, ele é um vírus de RNA, então ele tem que se copiar, né, para DNA, para poder fazer um novo vírus, né, e ter as novas partículas. Quando isso acontece, ele vai ser capturado por células dendríticas, né? E as células dendríticas vão gerar uma resposta T, que vai, na verdade, direcionar a resposta B para fazer os anticorpos antivírus e gerar também, ajudar
as células T citotóxicas. Mas tem uma resposta muito importante, que é a resposta inata, que não é só a resposta adaptativa que é importante para controlar o vírus. A gente vai falar um pouquinho dessa aqui também, que é basicamente a resposta inata, que vai dar a forma para essa resposta adaptativa depois, que é a produção de interferon do tipo 1. O interferon do tipo 1, ele é importante porque ele ajuda a destruir o vírus quando ele entra, não deixa o vírus se replicar, né? E ele ativa as outras células imunes, propiciando, então, tudo aquilo que a gente quer que aconteça para controlar a infecção viral. Outra resposta muito importante que a gente precisa fazer, né, é a produção de anticorpos neutralizantes. E aqui eu botei só para ilustrar como é que o anticorpo neutralizante funciona, que ele vai prevenir, né, a ligação, então, do vírus no seu receptor. Então, ele evita que o vírus ligue no receptor para te infectar, e ele também consegue, se for IgA, por exemplo, fazer com que o vírus se desligue dos epitélios onde ele está aderido, né? Além dos anticorpos neutralizantes, ou para fazer anticorpos neutralizantes, a gente precisa gerar, né, células foliculares helper, né? Então, aqui provavelmente é um alvo, na nossa experiência, as células TFH são um alvo muito importante dos vírus, né? E sem as células TFH, tu não tem a progressão das células B para os fenótipos de memória, de plasmócito, né, nem de anticorpos de alta afinidade. E, finalmente, tu precisa gerar a resposta citotóxica, que é uma fonte importante de controle da replicação viral no teu corpo, né? Então, as células T citotóxicas, elas matam as células que foram infectadas, reconhecendo, então, peptídeos do vírus no MHC e liberando, né, perfurinas, granzimas que vão induzir a morte celular da célula infectada, né? Então, quando a gente começa a entender assim, o que a gente sabe sobre a doença para poder gerar a melhor resposta, né? E como é que isso aqui pode se relacionar com as terapias? Então, essa é uma pergunta que me fazem muito, né? Também ou fazem para todos os cientistas. Como que a gente pode usar as terapias que existem, em que momento, para que cada terapia serve, né? Então, esse quadro aqui é muito legal porque, né, ele foi publicado há bastante tempo, ainda em maio, né? Mas vocês veem aqui, por exemplo, que se tu olha a replicação viral na fase pré-sintomática, tu começa a ter as respostas inatas, né, muito rapidamente. Né? Isso aqui a gente vai ver que é muito importante, esse intervalo aqui entre a geração das respostas inatas, que eu falei, principalmente interferon, que a gente mede, né, do tipo 1, e logo depois das respostas inatas, né, dentro ainda das pessoas que podem fazer um quadro leve, tu tem a geração de respostas celulares e respostas de anticorpos, né? Então, anticorpos aqui, resposta de célula aqui. E tu vê que se a pessoa fizer essa resposta celular e resolver rapidamente, uma semana, ela tem o que a gente chama de o fenótipo leve, né? Mas se isso aqui progride, né, essa resposta celular e agudiza, a gente está vendo claramente que a pessoa que progride para a fase severa tem células hiperativadas, células T principalmente, né? E então tu vai ver isso também se mantendo aqui, ó, as células respostas celulares e os anticorpos também. Tá bem claro que as pessoas que têm fenótipo mais severo fazem mais anticorpos, né? E daqui então, né, e isso fica nesse período, as pessoas podem experimentar doença, né, grave por várias semanas, né? E quando tu finalmente consegue convalescer, a pessoa que se recupera, ela fica com uma resposta de memória, né, deveria ficar. Algumas pessoas não estão soroconvertendo. Mas o legal é essa partezinha de baixo aqui do gráfico, né? Se vocês olharem para cá, vocês estão vendo aqui que, por exemplo, os antivirais, né? Por exemplo, o Remdesivir, que se falou muito, o próprio Tamiflu, que se tentou, todos os antivirais que o pessoal está tentando, eles só são eficazes no início aqui, quando tu tem essa alta replicação viral. Porque depois de alguns dias o vírus não se replica mais. A gente não vê a replicação do vírus. Então, tu dá um antiviral para uma pessoa que está há 7 dias já com sintomas, não tem efeito nenhum, tá? Porque o vírus já está na sua fase caindo a sua replicação. Né? Aqui realmente é crítico os imunomoduladores, né? Se a pessoa progride para uma questão de doença severa, tu tratar com anti-interleucina 6 ou anticorpos terapêuticos. Se a gente consegue induzir esses anticorpos profilaticamente por vacinação, a vacinação pode prevenir tudo isso aqui, inclusive a infecção, né? Então, isso é uma coisa que idealmente tu quer, né?
Esse quadro, hoje de manhã, a Kiko Iwasaki, que vocês devem conhecer, postou no Twitter e eu falei para ela, sensacional isso aqui que tu fez, porque isso aqui ela desenhou, nem está publicado em nenhum lugar. Essa questão da resposta do interferon para o tipo de resposta que tu tem, né, para a doença. Então, se tu fizer interferon rapidamente, bastante, né, a tua carga viral nunca chega a ser alta, né, e tu tem uma doença leve. E se acredita que os jovens, né, estão fazendo esse tipo de resposta. Se tu demora para fazer interferon, ó, tá vendo? A tua carga viral tem chance de aumentar. Então, tu pode ter doença severa, né? E isso está acontecendo principalmente com os maiores, os adultos mais velhos e aquelas pessoas que tiveram uma carga viral muito alta, profissionais de saúde, né? Uma exposição muito alta. Se tu não tiver, saíram 2 artigos essa semana sobre a deficiência do interferon, uma por a doença autoimune e outra por polimorfismo genético. Se tu não fizer interferon, tu tem doença muito severa. Não tem nenhum controle da carga viral e essas pessoas ficam muito mal, né? E finalmente, né, se tu puder dar a terapia por interferon logo no início da doença, né? Tem gente que está trabalhando com interferon intranasal, tu tem tu consegue agilizar a eliminação do vírus. Muito legal esse resumo que a Kiko fez, né? E então, né? Se a gente tem essa fase em que tu tá dando interferon, ou que a pessoa tá fazendo interferon, é a fase que tu tá tendo ativação dessas células dendríticas pelo próprio interferon. E aí, se elas ativarem certinho a tua resposta T, né? O que tu vai ter é a diferenciação de células efetoras robustas, né? Uma diferenciação robusta, que tu vê em muitos pacientes, uma resposta robusta tanto de anticorpos como de células T. Ai, desculpa que meu mouse está meio maluquinho hoje. E tu vai levar à eliminação do antígeno, né? E aí tu vê as células T diminuindo. No início, o pessoal dizia, pessoal, as células T vão embora, os anticorpos também, depois de um certo tempo. Isso é o normal, tá? Tem que ser assim. Quem não baixa a resposta aqui fica doente, tá? Então, o normal é realmente diminuir a resposta em fase de contração. Então, se a gente fosse fazer um resumo do que a gente sabe até agora, né, é de que os pacientes, eles têm muitas vezes linfopenia, os pacientes mais severos, e uma neutrofilia. Isso é muito interessante, no sangue. Como a gente está analisando muito sangue, né, um monte de gente vendo isso e a gente também está vendo isso. Isso se correlaciona com a severidade do fenótipo da doença. A maioria dos pacientes infectados gera células T e anticorpos contra o vírus. Alguns pacientes e alguns membros da família que estão expostos não parecem gerar anticorpos, mas, interessantemente, eles fazem células T. Então, a gente está analisando isso aqui também, né? Que tu não vê a pessoa soroconverter. Quando as pessoas fazem anticorpos, alguns desses anticorpos têm atividade neutralizante, tá? Quanto mais severa a tua doença, mais anticorpos tu tem, mais células T tu tem. E tanto os anticorpos específicos e as células T decrescem com o tempo, né? Aqui, né, na verdade, esse slide aqui eu me esqueci de atualizar, né? Porque, claro que a gente hoje já sabe, tem evidência de reinfecção, começou com aquele caso de Hong Kong, em que a pessoa se reinfectou comprovadamente, mas era assintomática, né? Então a gente achava que era protetor, mas agora já tem casos de pessoas reinfectadas documentados em que elas ficaram doentes. Então, realmente não se sabe exatamente por quê. Se é uma questão de que a resposta gerada não foi protetora. E uma coisa que a gente sabe, que pessoas que não foram expostas, né, a gente também está analisando amostras de pessoas pré-pandemia, né, criopreservadas, tem anticorpos e células T que têm reatividade cruzada com SARS-CoV-2. E aqui, né, que a gente pergunta, né, se a gente quer desenhar vacinas, que tipo de imunidade a gente quer para o SARS-CoV-2, né? Então, depende. Tu quer imunidade esterilizante, como eu falei no início, né? Tu quer aquela imunidade que previne que tu se infecte? Isso aqui é o ideal, né? Mas nem sempre as vacinas vão trazer isso aqui. Atualmente a gente não sabe, né? Agora na fase 3 que a gente vai ver se isso aqui vai acontecer. Acredito que a maioria das vacinas vão proteger da doença, tá? Pelo que a gente vai ver daqui a pouquinho, pelo que os resultados estão dando. E que a maioria das vacinas proteja de doença severa. Se a questão da doença severa for proteção, relacionada à proteção.
Porque outra opção é que a doença severa tem a ver, por exemplo, como a gente viu ali naqueles casos que as pessoas têm problemas genéticos, por exemplo, falta de interferon, e por causa disso elas ficam doentes, né? Então, a vacina só vai proteger de doença severa naqueles casos em que a pessoa tem um sistema imune competente, né? Então, todas essas aqui são questões, por isso que a gente não pode responder hoje ainda qual vai ser a melhor vacina, né? Então, claro que quando a gente tem IgA secretora na via respiratória, ela em geral vai correlacionar muito com imunidade esterilizante, tá? Mas a maioria das doenças vai gerar IgG. A maioria das vacinas, perdão. Como é que a gente mede anticorpos neutralizantes? Eu gosto de mostrar essa figura porque tem gente que não tem noção de como é que a gente estuda isso, né? E a gente estuda isso no laboratório, pegando o vírus, né, e misturando com diferentes quantidades do soro dos pacientes, ou de um camundongo que foi imunizado com o vírus, né, e semeando, então, essa mistura de vírus com anticorpo numa plaquinha de células vero, e quando a gente nota essas pequenas placas de Lise, aqui significa que o vírus infectou e matou. Então, a ideia é que quanto mais anticorpos tu tem, menos placas, né? Quanto menos anticorpos tu tem, porque tu diluiu ali, tu tem mais placas. E aqui vocês estão vendo uma foto de como é que isso funciona. Aqui é um soro positivo que tem anticorpos neutralizantes, né? Então, isso aqui é um estudo difícil de fazer, não tem como a gente fazer isso na farmácia ou pedir no laboratório, né, no Fleury para fazer pra gente, porque isso aqui depende de tu ter uma sala, né, NB3, para tu poder trabalhar com o vírus, né? E são poucas essas estruturas no Brasil, não sei quantas tem, né? Aqui no Rio Grande do Sul tem na PUC, onde eu trabalhava, então eu tenho uma parceria com os guris que quando a gente chegar nessa parte aqui de neutralização, a gente vai fazer com eles. Por enquanto a gente montou um ensaio correlato de neutralização, que eu vou mostrar para vocês depois. Os correlatos de proteção é onde a gente quer chegar, né? Quando a gente entende que a gente tem anticorpo neutralizante, a gente começa daí a analisar a resposta, e isso aqui é para outras doenças antigas, ó, que existem vacinas, como que a gente testa para ver um correlato. Então, por exemplo, para hepatite A, se tu fizer um ELISA e a pessoa apresentar mais ou menos 10 unidades, né, de anticorpo específico por ml, isso aqui é um correlato de proteção. Provavelmente a vacina pegou, né, entre aspas, como a gente diz. Então, isso a gente tem isso para várias doenças e a gente vai chegar para lá, a gente vai chegar nisso para o SARS-CoV-2 um dia. Isso para anticorpo. Agora, como as células T controlam a infecção? Então, as células T, a imunidade que a gente não enxerga, ela é principalmente no tecido. Isso aqui a gente não vai ver, né? Então, aqui eu botei um exemplo do herpes vírus com a célula CD8 em verde e o herpes vírus em vermelho. Então, como é que tu controla um herpes, que a maioria das pessoas tem, mas não fica doente? Porque tu tem células T cercando, né, as células que estão infectadas pelo vírus, ó. Dessa maneira, o vírus não se replica, né? Quando ele se replicar nessa célula, a célula T vai lá e vai matar essa célula-alvo. E é assim que a gente controla. Então, isso acontece nos tecidos, né? E acontece diferente em diferentes tecidos, né? As células residentes de memória na verdade, o que tu quer gerar, né? Mas elas são mais difíceis de estudar porque elas ficam no tecido, elas não recirculam muito. Então, é muito difícil tu achar correlatos no sangue. Tu pode achar, assim, algumas quimiocinas e tal, que são indicadoras de que tá rolando isso, mas não é perfeito, né? E como é que a gente mede daí as células específicas no sangue, né? Então, isso aqui é mais ou menos um esquema baseado no trabalho, aquele que ficou super famoso da Alba Grifoni, né? Que é lá do pessoal de San Diego, também do Alessandro Setti e do Shane Crotty, que foram os primeiros que mostraram, né, que pessoas não expostas podiam ter infecções para outros coronavírus e ainda assim suas células reconhecerem proteínas, né, epitopos do SARS-CoV-2. Então, o que a gente faz normalmente, hoje já tem para vender, quando a gente começou, a gente mandou sintetizar, são bibliotecas de peptídeos, né, dos antígenos, de cada antígeno de SARS-CoV-2, em que tu está buscando epitopos de célula T que se liguem num determinado HLA, ou simplesmente né, randomicamente, assim, fazendo algum overlap, né, mas sequenciar toda a proteína e fazer esses peptídeos, e aí tu incuba essas células com um pool de peptídeos. Isso é um trabalho que o pessoal lá de San Diego, que são, o SET é um consultor da vacina da dengue, então ele tem esses mega pools, né, de dengue, e ele fez rapidamente para o SARS-CoV-2. Tem que ser um paper da célula deles.
E quando a gente vai medir, então, essa resposta, a gente tenta medir essas células, né? A gente pode olhar a ativação das células dendríticas e a gente pode olhar a indução das diferentes tipos celulares, as células, né, helper, né? As células Treg, que são anti-inflamatórias, as células citotóxicas, as células T foliculares helper, que ajudam as células B a fazer anticorpos. A gente pode olhar fenótipos de memória. E a gente pode, principalmente, eu acho que essa é a questão, acompanhar sequencialmente esses pacientes, né, para que nos dê uma ideia da durabilidade dessa resposta. Então, muita gente perguntava no início da pandemia, tá, mas quanto tempo dura essa resposta? A gente dizia, não sabemos, por enquanto ela ainda existe em alguns indivíduos. Então, na verdade, é isso que a gente está fazendo, medindo, né, essa resposta. E o que a gente faz, na verdade, é olhar, por exemplo, aqui eu estou mostrando para vocês, né? Quanto mais tempo o paciente fica com a doença, mais células ele tem específicas para diferentes proteínas do vírus, porque, claro, o vírus circula mais, o vírus fica mais ali dentro, né? Enquanto que se tu fica com menos tempo a doença, tu não chega a fazer tantas células para todas as outras proteínas, né? E agora é que a gente vai começar a estudar essa questão de quanto tempo que a memória dura. Basicamente, né, o que a gente sabe é que o RNA do SARS-CoV-2, olha aqui, ó, depois de 2 semanas, tu praticamente já não detecta ele. Algumas pessoas tu ainda detecta material, mas a gente não sabe se provavelmente não é vírus infeccioso. Isso é o que o pessoal tem mostrado, né? Mas tu pode medir, claro, os diferentes anticorpos, né? E isso a gente faz, né, por ELISA. E finalmente a gente pode usar tetrâmeros. Eu não sei se vocês estão usando isso, a gente usa muito no laboratório. A gente comprou os tetrâmeros para o SARS-CoV-2, eles ainda não chegaram, né? Mas tu tem que usar, por exemplo, para humanos é mais complicado que para camundongo. Em geral, tu faz um tetrâmero, por exemplo, de A2, né? HLA A2 com peptídeos que encaixam ali, que é fluorescente. Tu pode medir a frequência dessas células na pessoa, né? O que a gente está fazendo na UFSP atualmente, né, nós temos 2 projetos, né, para tentar, né, abordar esse problema. Um deles é com o Ministério da Saúde, dentro do programa PROAD, e o nosso parceiro é o Hospital Moinhos de Vento. Né, e o que a gente está fazendo é uma análise longitudinal das respostas T e dos anticorpos neutralizantes em 150 indivíduos. Né? Então, a gente tem 30 leves, 30 intermediários, que no fim acho que vai ficar meio que a mesma coisa aqui, 30 severos. Porque a questão aqui é principalmente, eu acho que as pessoas estão vendo assim, ó, se a pessoa interna e vai para UTI, ou se a pessoa, mesmo que interne, não chega a ser entubada. Então, na verdade, ele vai entrar aqui dentro. Mas a gente tem os dados separados. 30 controles saudáveis e 30 crianças, né? Então, a gente está seguindo a resposta das crianças também. E a gente também aprovou um projeto no edital da CAPES, Fármacos e Imunologia, em que a gente propôs então fazer anticorpos terapêuticos para a Covid-19, que seriam neutralizantes de proteína S. E também a gente propôs fazer um para anti-interleucina 6. Então, isso é o que o meu laboratório, na verdade, estava fazendo, só que para câncer, antes da pandemia. Então, esse aqui é o projeto PROAD, eu vou mostrar para vocês alguns resultados do que a gente está fazendo. Na primeira fase, né, porque isso aqui agora no segundo triênio, a gente está discutindo os objetivos com o Ministério, é basicamente para instrumentalizar, né, a parte do Ministério que funciona, digamos assim, né, que está interessado em acompanhar essa doença. Tu tem a resposta T e B, né, a resposta T específica, os anticorpos neutralizantes, eu esqueci de botar aqui a resposta inata, citocinas plasmáticas, a carga viral, e essas amostras a gente retira no diagnóstico 45 dias e 90 dias, tá? A gente está analisando isso aí. E aqui vocês estão vendo mais ou menos, por exemplo, como é que a gente mede, isso aqui é memória viral geral, né? Como é que a gente faz os gates, a gente usa citometria, né? E o que a gente faz, então, a gente pode medir as células T, CD4 e CD8 que estão proliferando, né? A gente pode medir as células que são ativadas via TCR, né? Pela expressão de CD38 e HLA-DR, né? E aqui também a proliferação, e a mesma coisa as células B que estão proliferando. E os primeiros resultados, a gente está, hoje, na verdade, o pessoal está fazendo um experimento que eles estão lá analisando mais 14 pessoas, tá? Mas aqui, ó, vocês estão vendo os primeiros resultados que a gente tem, né? Aqui é o total de PBMCs. Então, tu vê aqui no pessoal leve, moderado, severo e nas crianças, né?
Mas o que é muito interessante é o seguinte, ó, tu vê a porcentagem de células T, à medida que vai agudizando a doença, tu sempre tem mais, as crianças têm menos, né? Aqui as células T CD4, né? Para nós não parece tão diferente assim, mas à medida que tu vai vendo a proliferação das células CD4, a ativação, né? Nos graves tu tem uma variação bem grande. A gente acha que isso é pelo momento em que a gente coletou, né? Mas o que é interessante realmente são as células TCD8. Então, isso aqui está saindo na literatura, a gente não publicou o nosso ainda, mas foi uma das primeiras coisas que a gente viu. O pessoal severo tem mais células TCD8, mais células TCD8 ativadas, né? TCR ativadas, depois eu vou mostrar para vocês granzimas e perfurinas, né? Enquanto que as crianças realmente têm menos, né? E as crianças fazem uma resposta muito parecida com a do leve, né? E aqui, memória viral, em que a gente está olhando, então, perfurina e granzima, né? E isso que eu queria mostrar para vocês, ó. Tá vendo aqui? Tu tem as crianças, muito pouquinha coisa, né? Os leves, muito pouquinha coisa. Mas à medida que agudiza a doença, tu vai vendo já uma tendência para aumentar, né? A quantidade de células T perfurina positivas. Então, eu estou muito curiosa para ver o que vai acontecer né, com as próximas análises, né? O pessoal está fazendo isso. Aqui tá, ó, granzima B e perfurina positiva. O que a gente não tem ainda é resposta específica, né? A gente vai começar a fazer esses estudos agora. Eu queria ter mostrado para vocês, mas a gente ainda não terminou de fazer a resposta específica. No painel 3 é basicamente células T, né? Então, desculpe, células B. E eu não vou mostrar para vocês hoje as células inatas, porque a gente ainda não analisou tudo, mas a gente está olhando a ativação de célula dendrítica, ativação de monócito, ativação de macrófago e neutrófilos de baixa densidade. Fazendo um painel que é muito parecido com o que está saindo assim, nessas revistas Science, Nature. A gente sabe que não vai ser nenhum Science, nenhum Nature, nenhum Cell, porque já está saindo com outras populações, mas a gente acredita que isso é muito importante para instrumentalizar, no caso, instrumentalizar o Ministério da Saúde, né? Então, daqui a gente vai achar umas coisas, tenho certeza, interessantes, né, para fazer. Então, isso aqui eu vou chamar a atenção de vocês, isso aqui são os plasmablastos, e é daqui que a gente tira depois as células que vão nos doar os anticorpos neutralizantes, né, que a gente está procurando. As células aqui a gente chama de transicionais, que estão indo entre um fenótipo e outro de ativação. As células B10 são células regulatórias e células B de memória. E aqui a gente olha para as células que são só IgM, só IgG ou duplo positivas, né? E basicamente a gente vê uma resposta bem legal das crianças, né? E uma resposta baixa aqui dos severos, né? Que quando tu vai olhar na resposta geral, as crianças e os mild, eles ficam muito parecidos, né? A criança realmente tem um fenótipo imunológico muito parecido com os leves, né? Aqui tu vê, por exemplo, já os severos, ó, bem mais IgG positivas do que os outros. Isso aqui é a resposta geral, tá, gente? Não é específica ainda, como eu falei, né? Os anticorpos neutralizantes a gente ainda não começou a medir, tá? Então, acho que é basicamente isso que eu queria mostrar. As células naive, olha aqui, ó, como tu vê, né, a quantidade maior de células naive nos leves e diminui nos severos, né? Porque isso aqui é percentagem, então, obviamente, está aumentando as células ativadas, né? Então, isso é um resuminho do que a gente está vendo, né? Aqui, quando a gente pensa no edital do Fármacos e Imunologia da CAPES, o que a gente propôs foi fazer isso aqui, ó. Foi pegar os pacientes convalescentes, a gente tem doadores, né, que ficaram doentes, se recuperaram, né? Então, a gente pega os plasmablastos, que a gente viu ali naquele outro gate que eu mostrei para vocês, a gente separa os plasmablastos, sortando, fazendo um sorting com o antígeno proteína S, marcada com Alexa Fluor, tá? Então, dessa maneira, a gente consegue, então, isolar essas células, testar os anticorpos, depois a gente clona os genes e produz eles de maneira recombinante em células humanas, tá? Então, a ideia é fornecer realmente anticorpos neutralizantes que depois possam ser doados para o SUS, tá? E como é que funciona, né? A gente tem um ensaio que é assim, a gente tem as células que a gente expressa, né? A REC 293. A gente expressa a ECA2 nessa célula. A gente tem a proteína S marcada não com luciferase, mas também com Alexa Fluor.
e aí a gente vê se liga na célula e a célula fica fluorescente. Ou, se a gente tiver os anticorpos neutralizantes, isso aqui bloqueia a fluorescência, então essas aqui que a gente vai selecionar para isolar. Né? E a outra coisa que a gente propôs é usar essa mesma abordagem para fazer um anticorpo anti-interleucina 6, porque os anticorpos anti-interleucina 6 estão sendo muito usados para várias terapias inflamatórias. Né? Então, aqui tu tem, por exemplo, cetuximab, tu tem tocilizumab, que é para o receptor, né, do interleucina 6. Então, a gente acha que é importante que também se disponibilize essa foi a nossa proposta para o Ministério da Saúde. Essa parte aqui é a que mais está demorando, a gente não começou ainda. Então, agora vou trocar um pouquinho de marcha e vou falar um pouquinho das vacinas que estão acontecendo hoje, como é que elas estão indo, né? Então, isso aqui é um resumo do que a gente pega no site da Organização Mundial da Saúde, em que a gente vê, né, atualmente tu tem 192 vacinas. Isso é uma coisa totalmente sem precedentes na história da humanidade, né? Ter 192 vacinas para o mesmo organismo em desenvolvimento ao mesmo tempo. 41 já estão em estágio clínico, né? E aqui vocês veem quantas já estão em fase 3. Né? Então, seriam 4, 8, 9, 10 e 11. Então, tem 11 que já estão no fase 3, 12, 3, se tu somar essas aqui. E vocês veem que os approaches, né, as abordagens são diferentes. Tem vacinas inativadas, como por exemplo a da Sinovac, que está sendo testada pelo Butantan. Né? Tem essa aqui, a Shadox, que é a da AstraZeneca, que é de vetor não replicante, vetor viral, né? E a gente tem também essa aqui, a vacina russa, né? Que está agora em fase 3. A vacina da Janssen, da Johnson, que também é tudo aqui, ó, vetor viral, essas aqui são inativadas, né? Mas também tu tem aqui, ó, uma que tá com os resultados bem interessantes, vou mostrar para vocês, a Novavax, que tem subunidade proteica, que eles usam uma nanopartícula como adjuvante, né? Essa aqui, a da Moderna e a da Pfizer de RNA, são bem interessantes porque, né, nunca teve uma vacina de RNA, né, licenciada, então a gente vai ver pela primeira vez isso aqui, e aparentemente elas estão indo até bastante bem. Tá? Mas aqui vocês veem, tem até vacinas de DNA, né, em teste clínico já. E aqui a gente ainda tem umas que estão, ó, o Sanofi Pasteur tem mais de uma vacina, vou mostrar para vocês, né? E essas aqui ainda estão em teste clínico, né? E aí tu tem, basicamente, então, essas 41 vacinas que estão em teste clínico, e aí tem mais 151 que continuam em pré-clínico. Isso aqui é só um pedacinho da tabela de DNA, mas tu tem realmente de todos os tipos. Tu tem vetor viral replicante, não replicante, RNA, VLP, né, inativada, tá tudo lá, se vocês quiserem ver no site da Organização Mundial da Saúde. Né? E aqui um resuminho mais ou menos de como que elas funcionam, né, cada uma dessas vacinas. E vocês já devem ter visto esse resuminho da Nature, mas nunca é demais a gente comparar elas e olhar com calma, até para explicar para as pessoas. Acho que esse é um momento muito importante da gente que é cientista explicar para as pessoas o que a gente está fazendo. Né? As vacinas mais simples de fazer são as inativadas. Uma das coisas mais antigas que existe, tu pegar e inativar o vírus quimicamente ou por calor, né? E aí simplesmente fazer uma formulação e injetar na pessoa para gerar anticorpos. Então, essas vacinas, qual que é a parte boa? Então, ela é fácil, a gente já sabe mais ou menos o que esperar, até de efeito adverso. O que é o problema dessa vacina aqui? É que tu tem que criar, tu tem que crescer, né, toneladas de vírus, né, não atenuado, e aí depois inativar para fazer a vacina. Então, em termos de como produzir, é complicado. O vírus enfraquecido, o vírus atenuado, né, que hoje em dia, antigamente ele era passado por células animais, né, hoje em dia a gente faz por engenharia genética, né, simplesmente altera o código genético para que as proteínas não sejam o vírus não seja tão virulento. Então, essas vacinas, na verdade, são aquelas que vão gerar tanto anticorpos como células T citotóxicas. Muito bem. Né? Então, a vacina da dengue que eu participo é uma vacina atenuada. Na minha concepção, melhor tipo de vacina que existe. Né? Mas talvez me surpreenda, talvez as vacinas de ácido nucleico agora, por exemplo, né, as de RNA, que estão se saindo muito bem,
talvez elas sejam melhores, né? Isso a gente vai ver agora nas fase 3, mas já essa vacina, ela é toda sintética, né? Tu faz tudo isso aqui por síntese de RNA. Isso aqui é uma síntese em fase sólida, né? Basicamente uma síntese química, né? E esses fragmentos, eles não se integram. Então, é simplesmente... Mas eles realmente conseguem produzir proteínas virais e primar, né, as células T. O DNA, que a gente tem essa questão de algum receio de integração, realmente essa é uma questão, mas tem que acompanhar, mas também tem gente trabalhando com vacina de DNA, tu pode engenheirar ela para minimizar a integração, mas é uma coisa que pode se fazer. Aí tem muita gente fazendo. E, finalmente, as vacinas de vetor viral e as vacinas de subunidade proteica. Essa aqui, a subunidade proteica, também é uma coisa muito, muito comum, né? Tu clona só a proteína, então todas as vacinas de subunidade proteica atualmente estão focadas na spike. E a gente está discutindo isso. Será que é a melhor estratégia só focar na spike? Será que não é melhor misturar as proteínas, né? Então, esse é um debate hoje que existe, né? A da Novavax, por exemplo, é só spike. A VLP, que é que nem o professor Calil está fazendo em São Paulo, são, né, pequenas, como se fossem vírus vaziozinhos, assim. Eles imitam o coronavírus só por fora, mas não tem material genético, né? É quase como uma vacina inativada, mas mais simples de fazer, porque tu não tem que crescer vírus, né? E no caso, a vacina de vetor viral, que é a vacina da Oxford, o pessoal daí da Fiocruz está fazendo, vão montar uma fábrica e tal, né? Tu tem ali um vetor viral, que pode ser, por exemplo, sarampo, pode ser flu, influenza, que nem o pessoal da UFMG está fazendo, ou pode ser um adenovírus, né, de chimpanzé, como o pessoal da Oxford está fazendo. Então, ele se replica muito pouquinho, né, ou não, e isso aí ajuda, então, a gerar resposta via células dendríticas para ativar os linfócitos T. A vacina que está mais adiantada, assim, em termos não sei se é essa que está mais adiantada, tem que olhar no que, assim, mas acho que é a Sinovac, né, ou Coronavac, eles estão chamando, ou a Iaxadox, né, da Oxford, são as que estão mais adiantadas. Então, isso aqui é do trabalho do fase 1, né, da produção, na verdade, não é nem fase 1. Como é que isso foi feito, né? O vírus, tu cresce célula vero, depois tu inativa, né? E daí tu concentra, né? Então, esse dia me perguntaram como é que tu sabe que tu inativou? Bom, porque tu tem que testar sobre células e não tem que ter nenhuma infecção, né? E depois tu concentra e faz a tua formulação que vai virar o produto da vacina. Então, e quando eles fizeram isso aqui em macacos, né? Eles viram rapidamente que tu conseguia diminuir as quantidades de vírus, né? Quando tu vacinava, comparado com o placebo, que é o verde, tá? Então, as vacinas são o rosinha e o azulzinho. Em todas elas, tu conseguia diminuir, né, a quantidade de vírus e tu conseguia também diminuir a condição de pneumonia, né, de infiltrado no pulmão. Isso aqui em macacos. No fase 1, fase 2 que eles fizeram, quando a gente vai olhar os efeitos adversos, né, então tu vê que ela gera anticorpos neutralizantes, isso aqui são NAB, são os títulos de anticorpos neutralizantes, e aqui é IgG total contra o RBD, que é o Receptor Binding Domain, na parte da proteína S que liga realmente no ACE2. E vocês veem a diferença dos títulos, tá vendo aqui, ó, o RBD, tu tem título ali de 1 para 1000, né? Mas os teus anticorpos neutralizantes é 1 para 30. Então, a gente sabe, historicamente, que para vírus vaccinia, né, que foi a vacina da varíola, um título de anticorpo neutralizante 1 para 32 era um correlato de proteção muito bom, né? Significa que a vacina tinha pegado. Até hoje se usa isso, mais ou menos 1 para 30, para 30 e poucos. Tá? E tem também a chaga que fica, que é outro correlato, né, do vírus vaccinia. Mas vocês podem ver que os efeitos adversos, né, são efeitos, né, não muito complexos, assim. Aqui tu tem os que a pessoa pergunta, né, as pessoas que as pessoas voluntariam, né, mas tu não vê uma grande quantidade de efeito colateral e tu vê um pouco de dor, um pouco de cansaço, um pouco de febre, que são sintomas inespecíficos, significando ativação da resposta imune.
E não é muito diferente do que a gente vê para a vacina da AstraZeneca, tá? Da Oxford, né? Nesse caso tem um vírus, adenovírus de chimpanzé modificado, que não causa doença, né? Tu faz, então, um vírus híbrido, né? Basicamente, que tem pedaços do material genético do SARS-CoV-2 e tu usa isso para vacinar as pessoas, né? E aqui vocês estão vendo, então, de novo, ó, o ELISA, o título de ELISA, né? E aqui vocês estão vendo a vacina, né? E digamos assim, apenas o vetor, né? E aqui vocês estão vendo a geração, então, isso aqui são placas, são células T que eles estão medindo, né? E aqui o ELISA mostrando, então, a resposta para a proteína S. Né? Então, tu vê basicamente que também, ó, aqui tu vê a resposta. Ah, desculpa, isso aqui é no macaco ainda, no macaco. No BAL, que é o fluido né, dos brônquios, no nariz, né? E tu vê, então, a mesma coisa, que a vacina diminui as quantidades de vírus que tu gera, né? Então, isso aqui foi quando eles fizeram a vacina, mesma coisa, diminuía, né, a quantidade de pneumonia viral que tu tinha, né? Quando tu vai olhar já no fase 1 e 2, né, o que teve tipo 390 pessoas, esse fase 1 e 2, bem bom, assim. Tu vê também a mesma coisa, tu vê um pouquinho mais de efeito colateral, de mais pessoas reportando efeito adverso, né, no efeito colateral, né, que os dias de vacinação, e tu vê a mesma coisa, um pouco de febre, dor de cabeça, né, dor articular, né, dor muscular e náusea bem menos, assim. E aqui o que a gente está vendo, na verdade, são as diferentes evoluções aqui depois dos dias, né, o que acontece com a tua resposta. E aqui comparado com plasma convalescente. Então, vocês estão vendo aqui que, em termos de neutralização viral, ó, o título fica aqui, ó, mais ou menos 1:50 na primeira, né, no primeiro mês. E depois parece que ele estabiliza aqui um pouquinho mais alto, daí já subindo. Então parece ser um título de anticorpo neutralizante bem bom, assim, melhor até que o da Sinovac. Essa aqui é da Pfizer, uma vacina de mRNA. Então botei algumas delas, não dá para botar todas porque são muitas, mas tudo isso aqui ou tá no medRxiv ou tá no Lancet. Se vocês se interessarem, pode procurar. Se tiver alguma dúvida específica, vocês podem falar. Aqui eles estão mostrando já spot assays, né, de células T fazendo interferon. Então aqui tu vê que antes da vacinação tu não tem células T fazendo interferon, cada pontinho aqui é uma célula depois da vacinação fazendo interferon. Então tu gera tanto células T CD4 como CD8 específicas para o RBD da proteína S, né, fazendo a resposta. Então aqui está o sistema deles, né, essa vacina tem 2 doses e a da Sinovac também. E aí aqui vocês estão vendo então a geração, aqui eles já estão vendo o tipo de célula T, que tipo de resposta ela faz interferon, se faz L2, não faz L4, ou seja, parece gerar uma resposta TH1, que é importante, né, porque ajuda as células TCD8. E aqui as quantidades os títulos, né, de anticorpo neutralizante, né, no dia 28, depois da imunização, então aqui já bem mais alto, né, mais que 200, 1:200, né? Essa é uma vacina intramuscular, né? Essa aqui é a vacina da Moderna, né? E a da Moderna, isso aqui, na verdade, é de uma divulgação que eles fizeram, só mostrando os primeiros títulos de anticorpo neutralizante. E aqui é por PRNT, é a mesma coisa aquele ensaio que eu mostrei para vocês das plaquinhas, né? Uma quantidade de anticorpos neutralizantes bem boa, né? Se vocês forem olhar aqui. Então, lembrando que tanto a Pfizer como a Moderna são vacinas de mRNA. Então, elas estão gerando um título, assim, bem inesperado, eu diria, né? Comparado com uma vacina tradicional inativada, né? E a vacina da Novavax, sem dúvida, teve os títulos de anticorpos neutralizantes mais altos, se a gente for olhar. A Novavax é aquela que eu falei para vocês que usa só a proteína S dentro de um adjuvante, uma nanopartícula, né? Que eles chamam de Matrix M, né? E também são 2 doses, dia 1 e no dia 21, né? Intramuscular.
E eles faziam fase 2 com 171 pessoas, né? E olha aqui o título de, né, anticorpo neutralizante bem alto, assim, quase 1 para 4.000, né? Então, assim, achei bem interessante a quantidade de anticorpo que eles estão mostrando. Tá? Então, essa aqui é uma que eu tô de olho, assim, para ver se realmente vai gerar uma proteção robusta. E aí eu coloquei algumas coisas, né, o pessoal às vezes pergunta, Merck, o que ela tá fazendo e tal. Como que essas vacinas estão sendo feitas, né? Eu gosto de contar isso. Essas empresas todas, elas não estão investindo só dinheiro do bolso delas, empresas. Elas estão pegando emprestado de fundos, né, bilionários que foram montados por pessoas, filântropos e também instituições e governos, né, que montaram como se fosse um banco que financia. Então, por exemplo, a AstraZeneca pegou emprestado, né, dinheiro da Gavi, que não é a AVI também, e aí ela tem que dar como contrapartida vacinas para o pessoal, os países que são pouco desenvolvidos, né. Então, nesse caso é interessante que essa vacina que eles fizeram é uma vacina oral, né? É interessante de seguir também. A Sanofi está fazendo 2 vacinas, não só uma de mRNA, mas também uma de subunidade proteica, né? A GSK também está fazendo uma proteína, né? Uma de subunidade proteica. E aqui mostrando para vocês, então, né, quanto que os governos estão dando assim, para essas empresas, para essas companhias. Mas, claro que quanto mais o governo investir, menos eles vão distribuir essa vacina. No Brasil, que eu saiba, a gente tem 3 vacinas sendo desenvolvidas. Uma na Fiocruz, como eu falei para vocês, que o vetor viral é a influenza. Em São Paulo, a gente tem a do professor Calil dos VLPs. E na USP, a gente tem uma proteína S intranasal. E se vocês souberem de mais alguma, me contem, porque eu não sei. E aí, eu trouxe um pouquinho, assim, da nossa experiência, né? Porque me perguntam muito sobre isso, assim. Então, a vacina vai gerar uma imunidade melhor, pior ou igual à da imunidade gerada pela infecção? Olha, uma vacina pode ser muito melhor que a imunidade gerada pela infecção, porque a infecção, o vírus, ele tem os mecanismos deles de virulência que faz com que a resposta gerada pela infecção não seja boa. E por isso tu fica doente, né? Então, no caso, a gente estudou há muitos anos, ainda estuda o vírus respiratório sincicial, RSV, que ele faz uma infecção aguda, mas tu falha em fazer memória, tu tem várias reinfecções, né? Ele é um risco principalmente para neonatos e principalmente prematuros. Tanto que o SUS dá, inclusive, um anticorpo neutralizante se o teu filho nascer até 27 semanas, né? E é uma coisa que induz uma inflamação severa pulmonar, né? E quando me trouxeram esse problema, eu disse, olha, ou esse vírus está inibindo a produção de anticorpos neutralizantes, e, portanto, células TFH, né? Ou ele está inibindo a resposta TCD8. Então, vamos olhar. Esse paper que está saindo agora na Immunology Cell Biology, a gente mostrou que o RSV inibia as células T foliculares helper. As células T foliculares helper não faziam IL-21, que é uma das citocinas que a célula T folicular helper precisa fazer para gerar resposta de IgA e IgG, de alta afinidade. E, na verdade, ela fazia isso fazendo com que as células dendríticas expressassem um monte de PDL1. E não dá para tratar, nesse caso, nem os bichos nem as crianças com anti-PDL1, porque faz uma inflamação violenta, né? Então, o que a gente propôs foi um tratamento com anti-interleucina 21, que quando a gente dá, consegue ver, inclusive, a geração de estruturas terciárias linfóides no pulmão, né? E aí isso aqui correlaciona com melhora da infecção e resolução da infecção. Então, isso é mostrando como a vacinação, né, e as terapias, elas vão ser melhores do que a infecção natural, obviamente. Nessa aqui, a gente descobriu o seguinte, que para inibir a inflamação, né, que o vírus gera, né, no pulmão, olha o infiltrado todo, né, que ele gera no pulmão, a gente podia vacinar o animal com um peptídeo que gera células T regulatórias específicas para o vírus. E quando a gente faz isso, tem inibição da resposta inflamatória, não tem mais muco ó, dentro do brônquio, o pulmão fica super saudável comparado, olha aqui, né, com a pneumonia que é desenvolvida com a infecção.
Então, com certeza, a vacinação vai produzir uma resposta melhor do que pode produzir uma resposta melhor. E é por isso que a imunidade de rebanho, eu sempre digo, só pode ser feita através da vacinação. Então, quando vocês ouvirem assim, vou atingir 70% de pessoas infectadas de imunidade de rebanho. Isso não é verdade, tá? A imunidade de rebanho ou coletiva, que acontece assim que as vacinas funcionam, na verdade, a vacina não funciona numa pessoa, né? Ela inibe que a pessoa vulnerável, né, seja atingida pelo vírus, né? Então, se a pessoa, com o tempo, né, um monte de pessoas se infecta, as pessoas vulneráveis começam a ser rapidamente contaminadas com o vírus. Se tu vacina, né, tu inibe, né? A vacina não funciona do mesmo jeito em cada indivíduo, né? Isso é uma coisa muito importante. A vacina pode funcionar super bem em mim, mas não, né, na Ana, ou super bem na Ana e não em mim. Mas quando tu vacina, o que tu faz é diminuir a chance de uma pessoa vulnerável entrar em contato com o vírus, porque as outras vão estar mais protegidas que ela. Então, isso é imunidade de rebanho. É assim que uma vacina funciona, e tu só pode ter imunidade de rebanho vacinando frequentemente e massivamente. É assim que se erradica uma doença. Qual vai ser a melhor resposta, né? A gente não sabe ainda, a gente está procurando, está todo mundo estudando isso, né? Inclusive essa garotada aqui que vocês estão vendo, né? A maioria dos dados que eu mostrei para vocês são do Thiago Fazolo, inclusive do último paper que eu mostrei do RSV como peptídeo de célula regulatória. A Priscila, nossa outra pós-doc, está trabalhando com o Thiago fazendo os anticorpos neutralizantes. Esses três aqui, o Matheus, a Karine e a Júlia, são alunos de doutorado, né? Estão trabalhando com isso. A Renata e o Gabriel também são alunos do professor Luiz Rodrigues, que é meu parceiro. E o pessoal clínico, né? O Renato Stein, que é meu parceiro desde a época da PUC, trabalhando com RSV e agora com Covid. A Fernanda Varela e o Marcelo são os pediatras que estão ali trabalhando na linha de frente, né? E nossos parceiros no estudo. E com isso, então, eu posso mostrar para vocês que aqui é a USPA, a nossa universidade, aqui é o nosso laboratório. Quando vocês vierem a Porto Alegre, a gente puder viajar, por favor, venha nos visitar. A gente tem applications para estudantes de doutorado e pós-doc. Quem quiser interessado em morar em Porto Alegre, venha falar com a gente, tá? Então, muito obrigada e eu fico à disposição para perguntas. É isso. Fantástico, Cristina, muito obrigada. Espero que tenha Espetacular ajudado mesmo. aí. Assim, Que bom. eu acho, não, sensacional. Eu acho que faltava para a gente mesmo essa visão até das vacinas. A gente tem o IDOR é um centro que a gente está recrutando, né, os pacientes, os voluntários. A gente tem uma loucura aqui, né? Vários voluntários aqui. A gente fez um fluxo aqui para a gente participar disso. E eu achei muito bom, claro, sem palavras. Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta. Se alguém quiser perguntar, ou pelo chat, ou a gente abre o microfone. Não sei se eu falei muito rápido também, eu tendo a falar meio rápido, mas era bastante coisa que eu queria mostrar e aí que né, a pessoa ficar com dúvida pode perguntar. Ficou uma aula bem completa. Assim, eu fiquei com uma, né, assim, não bem uma dúvida, mas se a gente já pode dizer que essa segunda infecção, ela vai ser mais branda, não vai depender de fato? Não. Essa pergunta é muito importante que tu está fazendo. A gente ainda não pode dizer, porque a gente tem as duas coisas documentadas. A gente tem os indivíduos que se reinfectam e não ficam doentes, e os indivíduos que ficam doentes. E o mecanismo dessa segunda doença, ninguém sabe. Muita gente falando em enhancement, que é aquela situação em que os anticorpos que tu faz na primeira infecção, no final ajudam, né, a infecção, a segunda infecção. A gente não sabe isso, se isso está acontecendo, tem muita gente propondo isso. Se isso for uma coisa comum, esse é um risco para as vacinas, porque um monte de gente vai estar vacinada e a gente não sabe qual é o anticorpo que faz enhancements, né? Então, está todo mundo, acho, preocupado com isso, né? Quando parou lá o trial da Oxford, foi por causa de uma coisa parecida, né? Um dos sintomas que a gente procura é a transmielite, né? A mielite transversa, perdão. E então tá todo mundo olhando isso, tá? Por isso que eu digo, realmente, quem não viveu a época do HIV, em que a gente não sabia nada e hoje a gente sabe tão mais, né?
realmente não tem noção, tá vendo pela primeira vez isso. Então eu tive, né, a chance de ver isso 2 vezes na minha vida. Primeiro com o HIV e agora com esse vírus, em que a gente parte do nada. O que eu digo para todo mundo é que é uma grande oportunidade de a gente ensinar para as pessoas como trabalham os cientistas. Para eles verem, é uma aula de ciências o que a gente está fazendo. A gente não diz nada que a gente não tenha certeza, a gente testa, a gente analisa com cuidado, né? A gente expõe os resultados com muita cautela, né? E o pessoal adora, né? Essa coisa da imunidade de rebanho tomou uma dimensão no Brasil, um negócio absurdo, assim. Eu dei milhares de entrevistas sobre isso. Ontem me ligaram da Folha de São Paulo, porque parece que o governador disse que ele ia vacinar todo mundo com uma dose de Coronavac, que já estava bom. Eu falei para o repórter, olha, ele não pode fazer isso, ele não tem outra ideia. Quem faz isso, quem decide isso é a Anvisa, e a Anvisa não vai decidir uma coisa que não foi testada por um ensaio clínico, então não pode falar uma coisa dessa. Mas para as pessoas que não sabem isso, né, ficam achando que não, que de repente tudo bem. Mesma coisa quando vai ter vacina, né? Todo mundo me fala, vai ter vacina daqui a um mês, né? Não, né? Não vai ter vacina daqui a um mês, nem 2 meses, nem 3 meses, né? Então, assim, é muito horrível, né? As pessoas ficam com raiva do mensageiro, né? A gente fala como é que é, mas não tem como a gente antecipar um ensaio clínico, né? Ninguém me perguntou aqui sobre isso, o pessoal tá meio tímido, mas essa é uma grande discussão, né? Vocês antecipariam um ensaio clínico, terminariam ele antes? As pessoas não sabem, eu acho, como é que funciona o ensaio clínico. Na hora que tem muita gente falando isso, o Trump tá falando isso, né? Na hora que tu fizer isso, todo o dinheiro que foi gasto no ensaio clínico se perde, né? Porque tu tem que abrir o cego. E aí a pessoa que recebeu placebo, ela tem o direito, ela deve ser informada e ela deve receber a vacina. Então acabou o ensaio. Então tudo aquilo que tu estava fazendo acabou. E eu acho quase impossível que alguém decida fazer isso, né? Acho que eu não vejo isso acontecendo. Então, essas são questões muito importantes que eu acho que as pessoas têm que, né, discutir na imprensa e trazer para o público leigo, porque é bem importante isso. Assim, acaba que conta com uma pequena ignorância, né? E que seria uma grande sabedoria. Eu sei que uma dose só vai ser bom, porque já vai dar um nível tranquilo de anticorpos, e o resto ele produz sozinho. Tem toda uma teoria, inclusive científica, né? Todo um fundamento científico para explicar o porquê que uma dose Não, seria e se fosse a tranquila, questão né? de... é fácil de responder, né? Vocês viram os dados. Se fosse simplesmente tenho mais anticorpo, estou mais protegido, então os severos estariam mais protegidos, né? Porque os severos têm muito mais anticorpo, tem muito mais célula T, muito mais célula B do que os leves. Então não é isso. Com certeza não é isso. Tá? A gente ainda não achou os verdadeiros correlatos de proteção. Tá todo mundo procurando, a gente inclusive. Claro. E a rota de administração, você acha que o fato de ser uma infecção, né, das vias aéreas e tal, respiratórias, a gente não teria que ter uma vacina oral? Não sei se estou falando alguma ignorância aqui, alguma pergunta. Não é ignorância, tu tá fazendo perguntas ótimas. Na verdade, isso é uma coisa que se discute bastante. Não sei se tu viu ali que uma das vacinas de RNA, eles querem fazer oral. E a vacina da USP, agora tá me faltando o nome do professor, eles também querem fazer uma vacina nasal, né? Então, quando tu faz pela via respiratória, o que tu tem é a geração principalmente de IgA, que é um anticorpo neutralizante, basicamente. E se tu gera IgA na via nasal, né, porque ele vai drenar para os teus órgãos linfóides, vai fazer a resposta, vai voltar para cá e vai depois espalhar para o teu corpo. Mas se tu gerar uma grande concentração de anticorpos neutralizantes na via oral e nasal, é muito vantajoso. É uma busca da o que a gente chama de imunidade esterilizante, né? Por exemplo, da polio, a vacina da polio é assim, em que tu não se infecta. Essa seria a melhor resposta, né? A vacina que conseguir fazer isso é, sem dúvida, eu diria, uma excelente vacina. Melhor. Mas não vai fazer isso em todo mundo também, né? Então, tem que acompanhar, tem que olhar isso. Agora, eu tô louca para ver os resultados dos fase 3. Meu Deus, uma curiosidade. Todo mundo, né? Mas, assim, mais curiosa. Porque tu olha assim, tu vê tudo meio parecido, né? Os títulos de anticorpos são meio parecidos, célula T, papapá. Mas e aí? Né? Onde é que tá realmente a proteção, né?
E quando você tem uma vacina que é totalmente sintética, assim, você acha que isso pode dificultar na Então, resposta, eu vou te assim? dizer, eu tinha dúvidas. Eu nunca tinha É, visto, acompanhado uma vacina de RNA. E agora, com essas, assim, da Moderna e da Pfizer, eu fiquei muito surpresa, eu diria favoravelmente surpresa, né? Eu achei que foi muito interessante o resultado dos dois trials e estou muito curiosa para ver. Porque vai ser uma revolução na produção de vacinas. Inclusive, é. o repórter da Folha de São Paulo que eu estava falando, ele fez uma matéria sobre isso, que era, não, eu acho que esse é da BBC Brasil, que era vacinas gênicas, né? A revolução nas vacinas, né? E aí a gente falou um monte sobre produção, como é que se faz e tal. Eu disse, olha, tem um lado que é todo sintético, isso é muito atraente, né? Porque hoje em dia, para fazer o genoma de um vírus é muito rápido. Aí você vai ali ver qual que é, né, o alvo, e aí faz o mRNA, sintetiza, é tudo automatizado, né? Então, tomara que funcione, seria ótimo, eu Sim. acho. E de todas elas, você falou que você acha que é a que tem mais chances de funcionar Então, foi a Novavax a foi, Novavax. eu fiquei assim muito impressionada com os títulos de anticorpos neutralizantes. Essa é uma proteína, só proteína S, subunidade proteica, a vacina, junto com uma partícula, nanopartícula, que eu acho que deve estar cheia de ligante de Toll receptor, assim, sabe, CPG, alguma coisa assim. Ela vai ter uns agonistas de Toll 3, Toll 9. E tá dando esses anticorpos legais, assim. Então, eu acho muito interessante isso. Eu só vou voltar um pouquinho para a vacina gênica. Imagina uma vacina gênica, se isso funcionar, a gente souber demonstrar por princípio que isso funciona em humanos, tu pode fazer isso no espaço, sabe? Assim, eu já penso, tu pode fazer em qualquer lugar, tu é só ter as máquinas. Você não vai cultivar vírus no espaço, né? Ou sei lá, embaixo do mar, ou num ambiente inóspito. Mas se tu tiver as máquinas, né? É aquela coisa, é tecnologia, né? Uhum. Então, eu É, acho muito veio. interessante. Não, eu vou só seguir aqui, que a gente até passou um pouquinho da hora. A Mariana, Tá. ela está perguntando aqui para você, ó, sobre a questão da conservação da vacina de RNA em um contexto de distribuição para a população. A Sim. vacina ela é muito mais sensível, né? A pergunta correto? Você Eu considera acho que que isso pode ser um é, problema na eu não falei viabilidade da isso como. campanha de vacinação? Eu acho uma excelente observação da Mariana. Eu acho que isso vai ser sem dúvida vai ser uma questão, né? Porque a gente sabe isso tem RNAs em tudo, né? Então tudo precisa ser muito asséptico, né? Por outro lado, se tu vai fazer uma vacina com vetor viral, tem que estar sempre gelado, né? Tu tem que ter freezer. Então também todas elas vão ter problemas de distribuição, né? Dificilmente, né? A não ser que a gente faça, talvez a que mais seja estável. Aí daí para isso, se a gente vai pensar em estabilidade, é a subunidade proteica, né? Que aí é muito fácil tu eliminar a protease do meio, assim, e quando tu dá, se vem a encapsulada numa nanopartícula, vai estar protegida da destruição. Então, nesse ponto, é mais fácil tu lidar com uma de proteína. Proteínas, em geral, são bem robustas, assim, né? Eu tenho certeza que a instabilidade vai ser Um um fator problema. importante. Uhum. Um fator para Ah, resolver qual é a melhor maneira de lidar. isso aí. Então ok, então, Cristina. A gente passou bastante, que vai até às 6, são 6h13, mas foi Não, bom. tudo bem, Acho que a esse gente papo começou no mais final tarde. é É, sensacional. Acho que é essa hora que a gente, né, tira tá algumas bom. dúvidas. Quero mais uma vez agradecer. Foi, assim, Prazer muito foi meu. bacana. Essa super Tá presença bom. mais do que ilustre, uma super mulher, super Imagina. pesquisadora. Imagina. É uma honra aqui pra gente. Quero agradecer Muito também a presença de obrigada. todo mundo, Muito tá? obrigada, Ana. Contem comigo. Obrigada. Se puder ajudar em alguma coisa, se quiserem, né, ligar, mandar e-mail, estamos à disposição. Tá Tá bom? ok. Tá Um ótimo. abraço Então, tchau, grande. gente. Obrigada. Até o Tchau, próximo gente. webinar. Obrigada. Até a próxima.